Muito bom dia a todos. Já é o fim de semana. Muitos estão se preparando para sair, descansar. Não foi um ano fácil, mas ainda temos alguns assuntos para resolver antes das férias. E hoje vem uma dica, ou talvez em vez de uma dica, o início de um estudo profundo para nós. Muito profundo e super importante. Há um dito muito usado em todas as línguas e povos. Errar é humano, perdoar é divino. Origem não é uma origem judaico, errar é humano, perdoar é divino. Segunda parte realmente é algo explicado nos livros sagrados, que perdoar realmente é divino. É uma dádiva dada para nós por Deus. Não é fácil perdoar. E isso é um estudo em si só, como podemos conseguir essa força dentro de nós de realmente perdoar. Mas a primeira parte, errar é humano, não é algo que nós vamos aceitar com facilidade. E a base é o seguinte. No terceiro livro de Moisés, o Levítico, está escrito o seguinte: sobre sacrifícios, oferendas que era costume trazer para o templo naquele tempo. O terceiro livro começa com as seguintes palavras: e Deus falou para Moisés dizendo: fala para os filhos de Israel, se um de vocês, se qualquer alma de vocês, chamado Nefesh, se qualquer alma entre vocês vai pecar sem intenção, não teve intenção de pecar, e vai falhar no um dos mandamentos de Deus, vai desrespeitar um dos mandamentos de Deus, e vai fazer algo que jamais que deveria ser feito, a pessoa deve trazer uma oferenda. Assim começa o livro falando sobre oferendas. Ou seja, a Torá nos deixa muito claro um conceito básico sobre erro e falha. Em primeiro lugar, cada um pode falhar, desde o sumo sacerdote, o chefe, os líderes do Bnei Israel, representando a nação inteira, pode até ser o nosso rei, o primeiro-ministro. Cada um de nós é capaz, pode acontecer que ele vai errar. Logo vamos ver por que isso pode acontecer. Mas nesse caso, ele deve trazer uma oferenda, pedir desculpas para Deus, ele vai ser perdoado. Quando olhamos as regras dessa oferenda, que isso deve ser a base para nós entender o que a Torá chama de falha e erro. Diz a Torá o seguinte: o pecado tem que ser feito sem intenção. Não um pecado premeditado que a Torá está falando, que alguém fez intencionalmente. Se o sacrifício vai trazer para nós uma expiação, nós vamos ser perdoados. Em primeiro lugar, sem intenção, e também a pessoa tem que confessar. Mas se nós aprofundarmos bem, cada pecado, cada vez que cometemos uma falha, podemos realmente dizer que é sem intenção. Porque apesar que nós sabemos que isso está errado, apesar que entendemos de uma certa forma o que nós fizemos, mas nenhum de nós realmente se aprofunda naquela hora. Não faz a conta quais são as consequências, as ramificações desse ato. Porque se a pessoa ia pensar, ele não ia errar, não ia falhar. Ou seja, isso é algo fundamental quando falamos sobre ser perdoado por Deus. Erramos, sim, mas o Talmud diz jamais que uma pessoa erra se não entrava nele um espírito de bobeira, de tolice. Na hora de errar, é tolice, não é a essência da pessoa. A pessoa se perdeu naquela hora.
Ou seja, por isso diz o Sagrado Zohar, shogeg significa, como se traduz a palavra shogeg? Ele não acertou. Quando alguém não acerta o alvo, ele é chamado shogeg. Nós não acertamos. Fizemos uma cálculo muito desorganizada na nossa cabeça. Priorizamos assuntos que jamais deveriam ser uma prioridade. Por isso, acabamos de falhar. E quando uma pessoa tem que pedir desculpas, o que realmente, quando ele pede para ser perdoado por Deus, o que ele declara naquela hora? Ele fala, olha Deus, é muito difícil para me pedir ser perdoado. Porque o que significa ser perdoado? Eu tenho que confessar que eu estava vestido de uma máscara. Eu escondi quem que eu sou e me comportei de uma outra forma. Foi falso naquela hora. Mas ao mesmo tempo, eu não te enganei, porque minha verdadeira essência que está dentro de mim nunca entrou, nunca se envolveu nesse pecado. Ou seja, quando se fala errar é humano, não é tão simples. Errar é quando nosso lado negativo nos supera, nos engana, nos leva para um caminho que não é nosso. Nos vende uma mercadoria que jamais que a gente deveria adquirir ou comprar. Quando entramos no time dele, isso foi um terrível erro. Errar é humano, não que o erro é humano. É humano poder entrar no time errado e se comportar de uma forma errada, que realmente é um time errado, não somos nós. Por isso, há várias religiões que realmente concordam com essa frase, que o ser humano é ruim pela sua natureza e errar é humano. Se nós vamos olhar em todos os livros de Hassidut que tratam desse assunto, eles tiram essa parte, errar é humano. E eles começam pela segunda parte, perdoar é divino. Isso sim, perdoar realmente é divino. E vem uma grande pergunta para nós. Se perdoar é divino, o que cabe a nós fazer para poder perdoar? Porque perdoar não é fácil. E nós vamos iniciar aqui um pequeno curso, onde vamos aprender o seguinte, que apesar que perdoar é divino, tem muito que nós devemos fazer para poder perdoar. E vamos ver quais que são os assuntos de uma forma geral e depois vamos, durante os próximos dias, elaborar. Em primeiro lugar, uma pessoa tem que validar a mágoa. Muitas vezes alguém nos ofende. Tem muitas pessoas que tomam logo uma atitude o seguinte, olha, isso não me incomoda. Não me importo com isso. Uma pessoa assim vai ser difícil ele perdoar, porque por dentro o assunto não está resolvido. Ele apenas está falando que ele não se incomoda com aquilo que foi dito a ele. Ele apenas está declarando que ele não se importa com aquele insulto, mas na verdade ele se importa. Por isso, número 1 que nós devemos fazer para perdoar é validar a mágoa. Que isso demora um pouco. A pessoa realmente tem que avaliar o que aconteceu com ele. Número 2, a pessoa tem que analisar o sentimento. Muitas vezes uma pessoa fica magoada, mas não é pelo fato que aconteceu. Porque por trás daquele fato tem algo que realmente está incômodo. Por exemplo, alguém não me convidou com a festa do casamento do seu filho. Eu estou zangado com ele, estou magoado que ele não me convidou. Mas será que é o fato de ele não me convidar me incomoda? Ou que ele me ignorou, que ele nem pensou de mim? Por isso devemos analisar bem o que está nos atrapalhando. Tem que analisar bem o sentimento. Isso também demora. Depois, número 3, devemos assumir uma certa responsabilidade. É muito raro que uma pessoa vai nos magoar, vai nos machucar, vai nos ofender, e a gente não tem uma culpa pelo menos parcial.
Deus nos criou que a gente vive entre pessoas, as pessoas não entendem. É muito difícil imaginar que alguém vai chegar de nada e nos amagoar. Provavelmente ele também ficou ofendido em alguma coisa. Será que a gente pode se lembrar desse assunto? Isso é número 3. Depois, acessar a situação número 4. É para confrontar ou recuar? Muitas vezes a gente realmente tem que pensar por cima. Não é tão grave que nem nós. A gente tenta tirar isso fora do proporção. Por isso, é para confrontar ou recuar. E depois, tem um assunto super importante. Crescer da dor. Muitas vezes alguém nos machucou, mas nós podemos crescer muito disso. Podemos usar aquilo como uma introspecção e pensar o seguinte: olha, se isso é como que eu estou me sentindo, quantas vezes durante o dia falo coisas quase iguais para os outros, eu não levei em consideração como isso pode machucar. Uma pessoa pode ganhar muito do processo. E por fim, será que eu sou capaz de retribuir com atos bons? Aquele me ofendeu, mas eu vou me dirigir a ele com bondade. Cada um desses itens vai ser uma aulinha pequena. Mas o que nós percebemos? Perdoar é divino. É verdade, é uma força divina que cada um de nós possui, já que nós fomos criados na imagem de Deus. Deus nos perdoa. Apesar que errar, nós temos uma certa culpa, que escolhemos o caminho ruim. Entrou um espírito de bobeira dentro de nós, mas mesmo assim, Deus perdoa. Nós também vamos perdoar, porque nós somos divinos. Mas a segunda parte, Deus perdoa, nós perdoamos, mas isso realmente exige um certo trabalho do nosso lado. E esse trabalho, o que isso significa? As 6 etapas que nós vimos a partir de segunda-feira, se Deus quiser. Por enquanto, um Shabbat Shalom a todos. E vamos perdoar todo mundo. E também, nós não vamos esquecer de se perdoar, que isso vai ser mais um estudo. Vamos entrar no Shabbat com muita alegria total, o último dia de Hanukkah hoje, chamado Zot Hanukkah. Vamos se iluminar e iluminar o nosso mundo que tanto necessita de luz e alegria. Shabbat Shalom para todos.